para mudanças. Então, um dos primeiros pontos é eu saber que eu não sou hoje, não fui no passado, aquilo que Deus pediu que eu fosse. Agora, para aqueles que pensaram, a minha biografia em 2 parágrafos curtíssimos seria excelente. Quero dizer para você o seguinte: cuidado. Porque a Bíblia diz que se alguém nos elogia, que sejam os outros, que nunca sejamos nós mesmos. Então existem 2 extremos, existem 2 extremos na nossa vida. Um é quando eu penso que eu sou tal, sou melhor que os outros, como o fariseu. Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E o outro extremo também perigoso é aquele que eu me acho menor, a menor das pessoas. A baixa autoestima é ruim. A autoestima muito elevada também é ruim. Nem as duas estão de acordo com a vontade de Deus. Então, eu não sou aquilo que Deus gostaria que eu fosse ainda. Mas quando eu penso assim, tem crescimento para frente. A minha fé em Deus deve crescer cada vez mais, para que eu possa sim me tornar um dia aquilo que Deus quer que eu seja. Eu trouxe aqui uma passagem muito conhecida que está em Gênesis capítulo 5, versículos 21 ao 24. Talvez eu tenha pregado algo parecido aqui, mas vamos relembrar, porque nas pregações nós somos o povo da Bíblia, não é? Então nas pregações nós não aprendemos, nós relembramos, muito mais relembramos do que aprendemos. Aprendemos também é certo, né? Mas nós relembramos muitas coisas. 5, do 21 ao 24. Olha a biografia dessa pessoa em um parágrafo curto. Enoque viveu quantos anos? 65 anos, chegou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois chegou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós temos aqui apenas um parágrafo. O segundo parágrafo que nós temos sobre a vida de Enoque está em Hebreus 11, versículos 5 e 6. Hebreus 11, 5 e 6. A galeria dos heróis da fé. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é aquele que dá a recompensa, dá o galardão. Agora veja só. É uma biografia, o cristão não sente inveja, né? Mas a biografia de Enoque é uma biografia de dar inveja no bom sentido. É uma biografia que todos nós devemos almejar por alcançar. Em 2 curtos parágrafos, nos mostra quem foi Enoque e o que é dito sobre a vida dele. Então Enoque, junto com Elias, é o único homem na Bíblia que foi trasladado para o céu sem ver a morte. Não conhecemos praticamente mais nada de Enoque, a não ser esses capítulos, esses versículos, uma profecia que é dada lá em Judas, e o que mais fala sobre ele no livro Patriarcas e Profetas. São poucas as coisas que conhecemos, mas o que conhecemos é o suficiente para nós vermos que ele foi um grande homem de Deus no passado.
Agora eu perguntaria o seguinte: foi fácil para Enoque andar com Deus naquela época? Nós temos a tendência de pensar que na época de Enoque o mundo era uma maravilha. Havia não muito tempo que Deus havia criado esse planeta. E nós tivemos desde o início duas classes, uma para um lado e outra para o outro. A classe ali dos seguidores de Caim e a classe dos seguidores de Sete. Por muito tempo eles viveram separados. Mas com o tempo houve uma aproximação dessas duas classes e o mundo começou a ser infectado de forma geral pelo pecado prevalecente. E na época de Enoque não era diferente. Enoque não viveu em um ambiente que fosse propício a aprofundar a comunhão com Deus. O que ele tinha à sua volta não era nada promissor, né? Tanto que Metusalém, claro que viveu 969 anos, né? Mas depois veio Lameque e depois Noé. Então nós tivemos 3 gerações apenas até Noé, até a descrição do planeta. E a descrição que Enoque faz de Enoque é de alguém que viveu a vida com Deus, apesar do ambiente em que ele viveu. É fácil viver com Deus no ambiente que nós estamos? Quando eu fiz foi uma reciclagem na carteira de motorista, não lembro por que foi feita. A professora ela dizia o seguinte, que quando nós estamos no volante, nada deve nos tirar a atenção. Eu devo ter atenção somente para as placas indicativas. E eu disse para ela assim: professora, por que existem tantas outras placas na estrada? Por que o governo permite tantas outras placas? E geralmente são placas, agora talvez não engano, que nos desviam a atenção não só do trânsito, mas também das coisas de Deus. Porque hoje em dia o corpo da mulher é usado de forma que atrai muito a atenção dos homens, né? E às vezes é difícil num ambiente assim a gente poder viver uma vida cristã como deve ser vivida, porque o inimigo tem muitas formas de fazer com que a nossa atenção se desvie de Deus, né? Até teve uma placa que chamou a atenção na época, né, que até foi colocada na justiça, e a placa foi removida. A placa chamava a atenção, ela dizia o seguinte, né: não existe homem no litoral, homem só existe em Porto Alegre. Sabe no que se refere? A loja Homem Moda Atual, que tem lá em Porto Alegre, né? Então os litorâneos aqui ficaram ofendidos e colocaram na justiça, e a justiça deu jeito de causa para o pessoal do litoral, e a placa dele só teve que ser removida, porque o homem também tem litoral, não é só em Porto Alegre, né? Então algumas coisas assim atraem a atenção da gente, né? Placas indicativas e muitas outras coisas que eu vou falar mais para frente. Então, no mundo assim, é difícil nós vivermos uma vida centrada em Deus. Primeiro ponto que eu quero analisar, né? Enoque, por que Enoque foi o homem que foi? Porque a gente já falou aqui, né? Enoque, o que ele fez? Ele andou com Deus. Como é que Enoque andou com Deus? Veja que a vida de Enoque do seu primeiro ano até os 65 foi um tipo de vida. Dos 65 em diante, ele teve um outro tipo de vida. Quando ele compreendeu aqui o amor e o dever do pai para com seu filho, ele começou a entender um pouquinho mais do amor de Deus por nós. Então Enoque conhecia a Deus antes de ter o filho? Conhecia. Era uma pessoa que amava a Deus, mesmo antes de ter o filho. Mas depois de ter o filho, que ele entendeu mais profundamente o que é o amor de um pai por um filho, então a vida dele começou a mudar mais ainda
e ele começou a se aprofundar cada vez mais nessa comunhão com Deus. Por que começou a se aprofundar? Porque a nossa caminhada com Deus não é algo que começa do dia para a noite. Nossa caminhada com Deus, como bem frisou o pregador, não é como uma corrida de 100 metros rasos. É como uma maratona, que às vezes dá cansaço, temos problemas, mas precisamos continuar em frente. Então, Enoque foi o que foi porque ele colocou a Deus à sua frente. E nós temos um versículo lá em Colossenses 2, versículo 6, que diz assim, para nós hoje, Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim o quê? Andai nele. Andai nele. Então não é só Enoque que precisa andar com Deus. Não é só ele que necessitou disso. É nós que também necessitamos de andar com Deus. Porque uma coisa é eu receber a doutrina, aceitar a doutrina e me batizar. Isso é uma coisa. Mostra que eu tenho conhecimento de Deus e aceitei as doutrinas dele na minha vida, mas isso não mostra que eu ando com Deus. Nós precisamos também, da semelhança de Enoque, buscar uma experiência mais profunda com Ele. Agora, não apenas crer nele, mas no meu dia a dia começar a andar com Deus. Amém. Como é que eu ando com Cristo, irmãos? Como é que eu ando com Cristo? Através do estudo da Bíblia, eu ando com Cristo. Através da oração, eu ando com Cristo. E não é só oração de joelho, por isso que Paulo diz: orai sem cessar. O andar com Deus é algo contínuo. A oração na minha vida também tem que ser algo contínuo. Eu ando com Deus quando eu prego o Evangelho. Aí está o ID, que tem incentivado muito a pregação do Evangelho. Aulas que nos levam a ter mais capacidade, assim dizer, para pregar esse Evangelho. Então, andar com Deus envolve várias coisas. Andar com Deus envolve meus pensamentos. Eu não permitir que nada que Satanás coloque à minha frente distraia o meu pensamento de que eu sou um filho de Deus. Essa semana eu fui trabalhar numa casa e a pessoa que contratou, ela disse assim, que a pessoa que ia receber o trabalho para ela, não postando mãos porque está sendo gravado ali, fica mais difícil, Ela disse o seguinte: fulano me falou sobre ti e disse que gostou muito uma vez que tu esteve lá, te admirou. Aí eu pensei comigo e falei para ela, eu tenho que cuidar para quando, sabe aqueles azulejos, o seu cheio de buraco, que tu vai colocar e tu dá uma forçadinha e quebra, tem que fazer todos os buracos de novo. Tem azulejo de grande tamanho que tem 5, 6, 7 buracos. Já fiz azulejo com 7 buracos. Se tu errar um, perdeu todo o azulejo. Se der uma batidinha a mais no cantinho, que seja fraco por causa do buraco, ele quebra. E aí vai a reação que muitas vezes a gente tem. Eu sou meio sanguíneo, meio colérico, eu acho também, Então, a primeira reação é blasfemar, não blasfemar de Deus, vai dizer palavrão, alguma coisa assim. Essa é a primeira reação. Aí eu disse para essa pessoa: vou ter que cuidar para se tiver alguma coisa errada, eu não xingar. Se ela ouve xingar, termina toda aquela imagem positiva que a pessoa fez comigo. Então é complicado. Nós temos que dar um bom testemunho, andar com Cristo independentemente de qualquer coisa. Irmão, já teve azulejo que eu demorei mais de meia hora para conseguir aprontar só um. E já teve. Aí mais meia hora, 45 minutos, com todo cuidado para acertar o livro. E não teve material. São coisas que ele usa para me desviar
a minha atenção de Deus. Não estou dizendo que o inimigo quebra as coisas. Eu estou citando uma situação que eu passo. Agora, vocês podem passar por diversas situações. Então, o inimigo tenta nos desviar de caminhar com Cristo, mas eu tenho que permanecer andando com Ele, independentemente de qualquer coisa. Durante a escola sabatina eu comentei sobre o perigo de ser dominado pelas emoções. Eu acordei hoje meio grogue ainda. Não é fácil de acreditar que Deus está comigo. A gente, quando está com a mente meio embotada por alguma coisa, a gente não sente Deus conosco. Quando a gente está com depressão, nós não sentimos Deus conosco. Mas isso não quer dizer que eu não esteja andando com Ele e que Ele não esteja a todo tempo do meu lado. Amém. Sentimentos são perigosos. O inimigo também pode usar os nossos sentimentos para nos afastar de Jesus. Agora, andar com Deus tem consequências. Quais são as consequências de andar com Deus? Eu estava observando aqui, o pessoal que está. As coisas que fizeram aqui para a história das crianças, estava mais do lado de cá, então a gente grava mais aqui do lado. Quando a água ficou branquinha, no último ato ali da história das crianças, tinha esse menino de azul aqui, e fez uma carinha de espanto, e outros também, né? Olhou assim, não consigo imitar a mesma expressão que ele fez, né? Veja só, quando, não sei o que foi derramado ali, já havia essa ilustração em alguns outros lugares, quando uma água é misturada com a outra, um produto é misturado com outro, automaticamente existe uma consequência na água suja que está no recipiente. Então, quando eu ando com Deus, tem que ter consequência, irmãos. E há consequências quando eu ando com Deus. Então, às vezes as pessoas, ao ver as consequências de andar com Deus na minha vida, de repente pode ter a mesma reação que ele teve. Porque o que ele transmitiu, qual foi a imagem que ele a mensagem que ele transmitiu? Como é que isso é possível? Foi o que pensou? O que houve ali? Algo completamente surpreendente. Quando as pessoas olham para alguém que anda com Deus, elas têm que olhar e pensar, mas como? Isso não é natural. Aconteceu algo extraordinário aqui. Como é que uma vida muda dessa forma? Andar com Deus, irmãos, tem consequências. E aqui, uma das consequências de andar com Deus que parece negativa, mas não é, que eu citei antes, tá? Quanto mais íntima a ligação com Deus, mais profunda é a intuição de sua própria fraqueza e imperfeição que Deus irrita de todas as nações a respeito de Enoque. Se Enoque fosse descrever a sua biografia, ele provavelmente não descreveria da maneira como o escritor bíblico, como Moisés escreveu. Porque quanto mais perto de Deus, maior a intuição da nossa pecaminosidade e imperfeição. Por isso que eu digo, ai daqueles que se acham. Ai daqueles que se acham. Tem uma coisa que eu digo que o pessoal muitas vezes não concorda. Você tem certeza da salvação? Eu tenho. Por que eu tenho certeza da salvação? E todos nós devemos ter certeza da salvação. Pastor Estina, ele diz algo que me marcou. Ele diz o seguinte: eu não vou me salvar porque eu sou bom. Eu vou me salvar porque Deus é bom. Então eu posso ter a certeza da salvação. Porque a minha salvação não se baseia em mim. Amém. A minha salvação se baseia em Jesus, que deu a sua vida por mim. Amém. Na cruz do Calvário. Eu não posso duvidar do amor de Deus. Então não tem como duvidar da minha salvação. Eu quero, Jesus quer, o Espírito Santo trabalha. Eu tenho noção da minha pecaminosidade e da minha fraqueza. E quero que Deus trabalhe nisso. E Filipenses 1,6, nós vamos ler, diz lá, né? Aquele que começou boa obra em vós, há de terminar até quando?
até o dia de Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto, a primeira consequência de andar com Deus, eu percebo o quanto impuro eu sou. Esses dias eu saí do trabalho, estava demolindo um azulejo lá, e o rejunte saltou no meu rosto, e não tem espelho por lá, não vi, né? Aí eu fui pegar a mainada na escola, que é bem pertinho da escola, do colégio. Quando eu cheguei no carro de volta, porque as pessoas olharam para o espanto, eu não sabia porquê. Quando eu olhei no espelho, o meu rosto estava branco, de pedaços de rejunte que grudou, suei um pouquinho, grudou, e eu pensei, meu Deus, como eu estava sujo, que vergonha. É isso que acontece quando eu aproximo de Deus. Senhor, como tu és limpo, como tu és santo. Amém. E como eu sou pecador. Uma das consequências de andar com Deus, irmãos, é esta. Mas tem mais consequências, né? E Paulo chega a dizer o seguinte, em Romanos 7, 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha a ideia que você tem de Paulo. Se fosse escrever a biografia de Paulo, como é que você escreveria? E olha o que ele diz de si próprio: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a salvação dele está garantida em quem? Porque ele diz no versículo seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus está a nossa salvação, e nós não existe salvação. Aqui o texto do Caminho a Cristo, página 64, diz assim, repetindo só, né? Quanto mais perto você chegar de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos olhos, porque a vossa visão será mais clara, e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. Não se desespere quando você pensa que não sou, não mereço a salvação. Que bom que você pensa assim, porque nenhum de nós merece. Então, nós temos aqui, eu falei antes do ambiente da época, né? Aumento da maldade, né? Veio onde Enoque andou com Deus, né? Então nós temos aqui no meio desse ambiente que vivemos, o mundo vê a consequência de nós andarmos com Deus. O patriarca dos profetas diz que Enoque era um homem admirado, odiado muitas vezes sim, mas admirado, até os inimigos dele admiravam ele. E não pensem que com Jesus é diferente. Jesus era um homem admirado e invejado. Nós não invejamos alguém que nós não admiramos. Nós só invejamos pessoas a quem nós admiramos. Então, assim, aqui é a consequência. As pessoas têm que ver em nós as mudanças, como o menino ficou impressionado a ver a mudança da água. Agora, algo interessante, né? Isso é uma questão da vida inteira, apesar do ambiente em que nós vivemos. Ellen White usa uma ilustração que diz o seguinte: quanto mais escura a noite, mais a luz artificial ela brilha. Por quê? Quando tem sol, irmãos, nós não percebemos que as luzes estão acesas. Mas quando o sol se apaga, isso aqui ilumina todo o ambiente. E no meio do mundo escuro que nós vivemos, nós temos que ser essa lâmpada que brilha no lugar escuro. E quanto mais sórdido for o ambiente, mais a nossa luz precisa brilhar. Então hoje, nós temos aí um mundo completamente perdido, talvez um pouco pior em alguns sentidos que os tempos de Enoque. Eu não sou alarmista, mas eu não consigo parar de pensar, além de parar de... Eu não consigo ficar sem refletir, não é parar de pensar, né? Porque senão se torna uma tortura. Nós estamos vivendo situações aqui no Brasil que nós nunca vivemos. Além da corrupção, dos males que estão acontecendo, nós estamos caminhando sim para o fim. É só nós analisarmos, né?
O que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo lá para Goiás, no norte, e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Lá não tem chuva, não sei como é que o Rio está se virando lá no Grosso. Deve ser muito calor. Samuel está com problemas ali em Maringá, ali no Iapi. Por quê? Porque a fumaça de São Paulo veio tudo para lá. Mas aí está muito difícil de se respirar. Nós estamos vivendo um tempo que está mostrando que Jesus vai voltar muito em breve. E isso deve me assustar, deve comunicar mais vivo. Quando? Não sei. Se eu vou estar vivo ainda, não sei. Mas eu sei que tudo está demonstrando. Já estou vendo ele aqui, Tá? aquela conclusão, um pega lá, um pega cá, mas não é para Oriente Médio, ele falou. Oriente Médio lá. O Oriente Médio, a guerra lá. Então, o nosso mundo está em convulsão, irmãos. Essa é a grande realidade. Nos tempos de Enoque, o mundo também não duraria muito tempo, de acordo com a longevidade daquelas pessoas, porque logo depois de Noé, o mundo terminou. Acabou. Acabou para aqueles que não seguiram a Deus, para aqueles que não andaram com Deus. Sobrou somente Noé e os seus. E Enoque foi trasladado para o céu naquela época. Então, assim, nós vivemos numa época que o andar com Deus não pode ser mais uma alternativa. Tem que ser algo que eu preciso fazer de uma maneira ou de outra, se eu quiser escapar das coisas que vão sobreviver ao mundo. Eu preciso fazer isso. Como Enoque foi exemplo para a sua geração, eu preciso ser um exemplo para a minha geração. E eu preciso ter a segurança de que Deus está comigo e que eu estou com Ele, para que eu possa não fraquejar e não perder a esperança no meio do mundo que nós estamos vivendo. O que você espera ainda desse mundo? Enoque não esperava muita coisa mais. Por isso que ele se concentrou completamente na sua comunhão com Deus. Amém. Eu estou me concentrando nessa comunhão com Deus. Tem algumas coisas que eu quero colocar aqui para te ajudar você, não? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter comunhão diária com Deus, estar em constante diálogo com Deus através da oração e meditação da palavra. Eu preciso ter obediência a Deus. Eu preciso seguir os seus ensinamentos e mandamentos, permitindo que a vontade de Deus guie nossas ações e decisões. Isso é andar com Deus, irmãos. Eu preciso fazer com que minha fé aumente. Eu tenho que confiar em Deus em todas as circunstâncias, crendo em suas promessas e buscando não agradar as pessoas como fez Pilatos, mas agradar Deus como Enoque fez. Eu preciso de transformação. Preciso permitir que o Espírito Santo me molde e me transforme, para que eu possa então refletir o caráter de Cristo em minha vida. E em quinto lugar aqui, eu preciso de testemunho. Viver de maneira que minhas ações, que nossas ações e comportamentos sejam um testemunho do nosso relacionamento com Deus, impactando os outros de maneira positiva. Esse andar é, portanto, uma jornada contínua de crescimento espiritual e alinhamento com a vontade divina. Isso é essencial para que nós passemos pelos últimos dias que nós estamos vivendo. Quando eu falo últimos dias, não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã. Eu estou botando uma data para mim de Cristo. Eu posso estar vivo ou não quando ele voltar. Pode ser daqui a um mês, um ano, 2 anos, 3 anos. Pode ser em qualquer momento. Mas o fato é que nós precisamos priorizar essa comunhão com Deus, esse andar com Deus, para que eu não venha me desesperar com tudo aquilo que está acontecendo. Em tempos difíceis, irmãos. Esses dias eu vi uma meditação antiga, já fui fazer a meditação com a Rainara. E às vezes peguei uma dessas meditações antigas, e a meditação é mais ou menos assim: está tudo bem. E ali falando sobre a transfiguração de Cristo, que era para eu pegar aqui hoje, mas de madrugada eu peguei e pensei, não, vou pegar esse outro sermão aqui. O que dizia na meditação?
falava sobre a transfiguração e falava também de um barco que estava no meio de uma tempestade. E esse barco parecia que ia afundar. Aí todo mundo apavorado dentro do barco. De repente um rapaz resolveu ir até a cabine do capitão. E lá na cabine do capitão, ele chegou, olhou para o capitão e perguntou: está tudo bem? O capitão deu um sorriso, olhou para ele e disse o seguinte: está tudo bem. Ele voltou e perguntaram: o que o capitão te disse? Ele voltou muito tranquilo, dizer assim: o capitão olhou para mim, sorriu e disse: está tudo bem. E como o capitão disse, ele falou: está tudo bem. Essas coisas que estão acontecendo no mundo, irmãos, está tudo bem. Se eu converso com o capitão todos os dias, mesmo que o barco pareça estar naufragando, e esse mundo vai naufragar, nós podemos dizer, como disse a pessoa que escreveu a meditação: apesar da tormenta, dos problemas que nós temos no nosso meio, está tudo bem. Lucas diz: quando virdes essas coisas acontecerem, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Apesar das tempestades, das guerras, dos problemas que estamos enfrentando no nosso mundo, das chuvas, e vai vir falta de alimento. Não tem como não vir falta de alimento num futuro muito próximo. Mas apesar de tudo isso, a gente olha o sorriso de Jesus, o que ele nos diz? Está tudo bem. Essa certeza que temos que ter. Está tudo bem. Mas para que essa certeza possa ser a nossa certeza, eu preciso fazer como andar com Jesus todos os dias, das formas que Deus nos disse para nós andarmos. E qual foi o fim da vida de Enoque, irmãos? Não teve. A vida de Enoque, depois que ele nasceu, não teve fim. Ele foi trasladado, apesar de ver tudo ruim à sua volta. Enoque não vacilou na fé. Ele olhava para Deus e Deus dizia: Enoque, está tudo bem. E chegou um ponto que não poderia estar melhor, porque Enoque, nesse momento, chegou um momento da sua vida com 365 que ele foi trasladado para não ver a morte. Talvez muitos de nós possamos estar no meio dos problemas todos que acontecerão com o nosso mundo. Os mais jovens têm mais chance disso, né? De estar vivos quando Jesus voltar, no meio de todo o pandemônio que vai ter nessa terra. Mas nós podemos, se estivermos vivos nesse momento, ter a mesma experiência com Enoque, porque a Bíblia diz que os mortos serão e os vivos serão trasmatados sem ver a morte. Amém. A experiência que Enoque teve. Então, para o cristão, independentemente de como o mundo anda, está tudo bem. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Amém. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne ou que os montes se abalem dos seus mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus a defenderá desde antemanhã. Tremam nações e reinos se abalem. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então nós podemos ter a certeza que, embora o mundo todo possa estar em comoção, que os montes estejam sendo destruídos, que as águas estejam invadindo muitos lugares, nós temos a certeza de que Deus está conosco. Da madrugada até a noite, da hora que dormimos até a hora que levantamos. E para nós, cristãos que estamos andando com Deus, independente da situação, da mesma forma que com a nós, tudo estará muito bem. Eu quero cantar um com vocês que fala sobre o nosso dever para com Deus.
Deus, né? É o hino 373, não é 373, é o 240, né? Brilhar por ti. Enquanto estivermos neste mundo, nós precisamos mostrar para o mundo que nós estamos andando com Jesus. Que Deus abençoe.